Olá, aqui é André Barros, o Moneymaker. Vou falar, hoje temos mais um Café com Money. Encontrei um tempinho aqui para conectar e trocar uma ideia com quem estiver aqui ou quem depois vai encontrar o meu vídeo lá no YouTube, né? Terminando aqui, eu subo também no meu canal. Eu queria dar continuidade a um tema que eu comecei na newsletter, na verdade no nosso Café com Money anterior, com os meus assinantes, algumas edições atrás, que é sobre a possibilidade de um rally de Natal. Será que a gente vai encontrar esse cenário? Será que ele vai se configurar? Bom, eu acredito que sim. O que, por outro lado, a gente tem que considerar é que ele vai ser um pouco frustrante. Frustrante em que sentido? Não é um rally de Natal como a gente gostaria, daqueles, como alguns já comentaram, né, de 150, 160 mil pontos, 200 mil pontos. Não vai ser isso. Vai ser um rally que ele vai nos ajudar a convergir um pouco para a média, vai nos ajudar a recuperar parte do que foi esse descolamento do Ibovespa, uma das piores, se não a pior bolsa nesse ano, né? A gente está extremamente descolado de outros mercados, ainda mais o mercado americano que vem renovando recordes. Então, nesse sentido, vai ser frustrante, né? Mas, obviamente, quando a gente olha a performance do ano, do Ibovespa, agora recuperou um pouquinho, mas continua com uma perda de 11%, 12% no ano. Quando você fala em recuperar uma parte dessa perda e ter uma subida que pode representar aí 5%, 7%, 8% e minimizar esse impacto, né, como eu falei, convergir um pouco a média, né, retornar à sua média, isso já é positivo, né? Já nos coloca numa situação melhor. Agora, na nossa conversa de hoje, o meu ponto é o que a gente poderia fazer, né, com esse rally? Como é que a gente encara se ele não vai ser um rally extremamente positivo, né? Eu, por exemplo, nesse momento, eu não estou recomendando aos meus assinantes, nem do meu lado, montar posições para surfar esse rally, né? Pela amplitude dele ser pequena, não vai ser nada empolgante, né? Posso estar errado, né? Podemos ser surpreendidos, mas a tendência é que ele seja apenas um ajuste do que a gente já teve de impacto negativo nesse ano. Então, se posicionar para um rally que pode eventualmente não acontecer, e se acontecer ele vai ter uma intensidade pequena, olhando para frente, vendo um 2022 de volatilidade, eu acho que não é uma decisão muito inteligente, pelo menos não do ponto de vista de gestão de risco, né, de buscar um bom equilíbrio aí de retorno versus risco. Eu não faria isso, né, não é esse o direcional que eu estou seguindo. Porém, né, a sorte, né, o lado positivo é que eu fiz esse posicionamento um pouco lá atrás. Hoje o meu caixa está baixo, né, algo como 5%, 6%, dependendo do momento. Então, para mim, eu vou olhar esse rally de uma outra maneira. Para mim, esse rally vai ser uma grande oportunidade de recompor caixa, né? E pode ser, e provavelmente vai acontecer em algum momento, em que essa recomposição de caixa eu vou até deixar dinheiro na mesa, né? Por exemplo, hoje eu sugeri para os meus assinantes 2 vendas que a gente vai tentar realizar, e pode ser que elas continuem se valorizando, pode ser que parte do ganho eu acabe deixando para o mercado. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação não é acertar o ponto exato da saída, né? Meu ponto de vista é que teremos um rally não tão intenso, ele vai me servir muito para a recomposição de caixa, ele vai me servir muito ainda quando eu olho um pouquinho ampliado, né? Quando eu olho que depois dele vem um ano de 2022, um ano eleitoral, né? Uma campanha que já começou. Ontem a gente teve Sérgio Moro se apresentando na filiação ao Podemos, já temos o presidente Bolsonaro claramente, ainda não anunciou, obviamente, mas claramente um candidato à reeleição. Tivemos mais atrás Lula, né, reabilitado. Então, o cenário, daqui até abril, pelo menos, ele vai ser de muitos nomes e ainda em definições, mas já com bola rolando, digamos assim. Então, quando eu amplio esse horizonte do rally, além de eu ver esse rally como menos intenso, não é um rally expressivo que justificaria subir alocações,
eu vejo um 2022 de volatilidade. Então, eu prefiro olhar esse rally como uma grande oportunidade de recompor esse caixa. Subir esses 5%, gostaria de chegar a algo como 25%, para entrar o ano mais leve, né, como eu gosto de dizer. E quando eu digo de recomposição de caixa, né, hoje o movimento que eu estou fazendo, se chegarmos no preço, subiria aí o nosso caixa de 5 para 15, algo como 15. E depois é não ter muita pressa, né, para a gente de fato aproveitar uma boa parte desse rally, né, se é que ele vai acontecer. Mas essas duas posições já me deram uma oportunidade. Sei que posso deixar dinheiro na mesa, mas elas já me interessam do ponto de vista de recomposição de caixa, do ponto de vista de aproveitar um movimento futuro até de recompra. Um outro detalhe importante, também é uma oportunidade, porque é um momento em que eu faço a minha revisão das minhas ações no radar. Assim que terminar essa temporada de resultados, né, agora em novembro, eu já vou ter condições de revisar as ações que vão ser meu foco para 2022. Por isso, ter um caixa disponível é importante, porque com a revisão, alguns ativos interessantes entram no radar, outros vão sair fora, vão perder relevância. Ter caixa vai me permitir também fazer essas movimentações. Claro, né, poderia fazer algumas rotações de posições, né, vender alguma que está menos interessante para trazer uma nova. Mas o caixa vai ser fundamental também por isso. Então, quando eu olho para frente, olho daqui até o final do ano, sim, eu acredito que podemos ter esse rally. E os motivos, né, se a gente for listar, eu comentei na minha newsletter de domingo, comentei no nosso último Café com Money. Os motivos, eles são, primeiro, você ganha uma visibilidade com a aprovação do PEC dos precatórios. Sim, tem ainda uma turbulência para passar pelo Senado, podemos ter o STF aí no radar ainda colocando alguns questionamentos, mas o fato é que o mercado ele vê essa maior visibilidade de gastos, mesmo que tenha o impacto negativo, não é uma medida isenta de críticas, mas ela dá previsibilidade. A gente também vai se aproximando do recesso político, né, do recesso legislativo, recesso judiciário, o que traz uma tranquilidade um pouquinho maior, né? A gente começa a ter uma natural pacificação. O cenário externo ele traz algumas incertezas ainda, inclusive a minha antecipação de venda para hoje ela reflete um pouco isso, né? Eu poderia recompor esse caixa mais adiante, mas antecipei justamente porque existe algum ruído externo que pode nos surpreender. Mas ainda assim, a chance de que ele aconteça nesse final de ano é pequena. A gente viu o Evergrande, né, na China voltar a ser manchete, depois já sinalizou que sim, vai fazer os pagamentos. Então, é uma situação altamente instável, porém, a gente ainda pode ver esse estresse acontecendo mais adiante, o que não atrapalharia, em tese, esse rally. Agora, a palavra rally ela chega a ser até frustrante de usar, né? Porque fala-se em rally, você espera uma subida de 15%, 20%. Não deve ser isso que vai acontecer, né? Deve ser, como eu falei, uma reversão à média. E reversão à média é outro fator que nos ajuda a acreditar nesse rally. Então, a Bolsa, né, a B3, que já perdeu mais de 11%, o simples fato de caminhar para um fechamento de ano, onde os agentes do mercado buscam, de alguma maneira, fechar números melhores, onde a pacificação pode, ainda que o clima vai continuar quente, mas pode ser um elemento melhor nesse final de ano, e a visibilidade fiscal pode dar esse alívio para você minimizar a perda, né? Você ter essa reversão, mesmo que parcial, à média. Então é nesse sentido, né? Nesse contexto, que eu acredito que podemos ter esse rally aí, cujo nome nem é tão apropriado. Não é para entrar, né? Não é, pelo menos eu, né? Da posição que eu estou hoje, não vejo como uma oportunidade de entrada agora.
porque ele vira já abrindo as portas para 2022, quando ter caixa vai ser extremamente valioso, né? Então, e a visão que eu tenho, né, a perspectiva que eu tenho para 2022, ela é de muita volatilidade, mas ela é de um caminho que tende a ser positivo. Escolha o nome que você escolher, né? Dificilmente a gente vai ter um eleito que traga, que tenha condições de fazer ainda mais, perder mais responsabilidade fiscal ou levar o governo para um caminho mais complexo, né? Então é difícil, né? Mesmo que o seu cenário, que o seu maior medo esteja na mesa, seja ele lá qual for, e esse maior medo se concretize e ele seja eleito, e aqui não estou dizendo de nomes. Então o que provavelmente vai acontecer é uma grande volatilidade com uma recuperação ao final do ano, com uma possível surpresa dos mercados externos nesse meio do caminho. Então, por isso, tenha caixa, né? Parece uma sugestão repetitiva, mas nesse momento ela se mostra ainda mais relevante. É o que eu estou fazendo. Então, por isso que eu coloco a perspectiva desse possível rally de Natal como uma excelente oportunidade. Para comprar e vender no final do ano? Não. Para você recompor caixa. Então, essa é a minha sugestão, essa é a minha recomendação, é o que eu tenho feito junto com os meus assinantes, né? A minha caminhada daqui até o final do ano. Hoje, eu lembro na minha edição de sexta-feira, né, eu contava 37 pregões. Já foi segunda, já foi terça, já foi quarta, então temos aí 34 pregões até o final do ano. É muita coisa, né? E aqui o ponto é, seja gradativo, né? Se você concorda comigo e vai também aproveitar essa corrida de final de ano para recompor caixa, eventualmente você está também com caixa baixo, eventualmente as suas posições não são tão a qualidade, você questiona das escolhas que você fez e você vai optar por olhar esse rally como essa oportunidade de recompor caixa, faça de forma gradativa. 34 pregões, né, parece pouco tempo. Quando a gente vai para o nosso mundo, para o nosso dia a dia, né, o ano vai terminar muito rápido, né? Você já está vendo panetone nas lojas, você já está vendo seus colegas montando as árvores de Natal, você já está vendo decoração de Natal sendo montada em shopping center. Então vai correr muito rápido, né? Porém, no mercado, 34 pregões fazem muita diferença. Então, se você for muito precipitado, você pode acabar comprometendo a performance que você carregou até agora, né? Se ela for boa, né? Se for um bom resultado, mesmo com a bolsa ruim. Então, essa é a minha recomendação. Olha essa corrida, esse eventual rally daqui até o final do ano, como uma oportunidade de você recompor caixa de forma gradativa e também, se você conseguir, aproveite também para revisar o seu portfólio. Quais são os ativos que você trocaria? Quais são os ativos que hoje você não acredita que vale a pena carregar para 2022? Que tipo de perfil de carteira você gostaria de ter? Então, essa é uma oportunidade, eu diria que excelente para você fazer isso. Para você entrar 2022 um pouco mais leve, para você entrar 2022 com uma carteira que você acredite. Então, os erros, as correções que você queira fazer, aproveita agora. E se for fazer isso, faça de forma gradativa, né? Tenha essa perspectiva. No nosso dia a dia parece que vai correr muito rápido, né? E realmente vai. Quando a gente piscar o olho, vai ter fechado o ano. Porém, no mercado financeiro, 34 pregões, que é o que nós temos daqui até o fechamento do ano, representam bastante coisa. Então, se você se programou para recompor o seu caixa e definiu o objetivo, eu quero, no meu caso, né, pegando o meu exemplo, hoje eu estou com 5% de caixa, eu quero estar iniciando 2022 com 25% de caixa. Eu vou fazer essa saída de forma gradativa, eu vou distribuir ao longo desse período. Eu não sei o ponto exato em que o mercado vai atingir seu ápice, não vai ser no dia 30 de dezembro, mas também não vai ser hoje. Então, como eu comentei no início do vídeo,
Hoje eu vou tentar fazer 2 vendas, né? Se eu conseguir essas 2 vendas, o meu caixa vai de 5 para 15. Os outros 10% vão de forma bem lenta, né? Eu vou distribuir eles ao longo desses próximos 34 pregões. Não precisa ter pressa, né? Essa alta, mesmo que ela seja pequena, caso ela venha, que é o que eu acredito, né, que ela virá, mas será de intensidade de moderada para baixa, que sejam 5%, 7% de alta, ela vai ocorrer de forma gradativa, né? Então isso, para mim, é claro. Já tivemos aí algum dia de um princípio de reânimo do mercado, né? Quando eu olho o rally, também outra coisa importante. Não coloco o 30 de dezembro como a data final, né? Se não deu tempo, se por acaso não veio o rally que você esperava, ou se você não conseguiu chegar na recomposição de caixa que era o seu planejado, imagina que o começo de janeiro também tende a ser um período em que é uma continuidade desse rally, digamos assim, né? Então, caso ele não aconteceu como você imaginava, ou você ainda faltou uma posição para fazer a realização, imagina que a parte de janeiro também é esse seu horizonte, né? Então, os 34 dias que fecham o ano ganham alguns dias no início de janeiro, quando ainda poderemos ter um cenário de menor turbulência, né? Ainda pode ser um período meio, entre aspas, morto, né? Pode acontecer. Então eu tenho essa perspectiva, né? Eu não fico no desespero para fazer essa recomposição. Outro ponto importante, por que eu quero entrar leve em 2022? Né? A volatilidade eu já comentei, acredito sim que vai ser um ano de volatilidade, e também quando vira o calendário, né, eu estava comentando agora, né, temos 34 pregões para terminar o ano. Quando virar o calendário, você começa uma nova jornada de, se eu não me engano, são 200 ou 200 e poucos dias de bolsa, né? Ou seja, o horizonte volta a se abrir. Então, mesmo que eu esteja enganado, né, mesmo que seja um ano muito positivo, é muito difícil acreditar que a gente não vai ter nenhum momento de ruído. Será mesmo que a gente passa o ano inteiro de 2022... imagina um cenário muito positivo, né, que a economia siga uma retomada, ganhe tração, recupere, a inflação, que é uma preocupação, desacelere, e o mercado, a corrida eleitoral se mostre menos tensa do que a gente imaginava, né? Meio difícil acontecer isso, mas vamos imaginar o cenário mar de rosas. E a Bolsa, e a gente fique descolado da Bolsa. Poxa, 25% de caixa, eu deixei de ganhar nessa valorização. Verdade. Mas com um horizonte mais amplo, quando você começa o ano e você tem mais de 200 dias pela frente, é quase impossível acreditar que não vai ter nenhum momento de estresse que te permita realocar esse caixa, né? Então, será realmente que não vamos ter nenhum momento de tensão ao longo de 2022? É meio irrealista acreditar nisso. Então, eu prefiro, na minha posição, entrar um pouco mais leve, entrar com um pouco mais de caixa em 2022 e aguardar. Aí vai ter o efeito psicológico, né? Se realmente o cenário estiver muito positivo, você vai se torturar porque não aproveitou. Todo mundo ganhando dinheiro e eu aqui com 25% em caixa. E veja só, né? O seu olhar vai para os 25% e esquece que você continuou com 70%, 75% da carteira alocado. Você continua surfando. Claro, você vai ficar atrás do Ibovespa. Se ele disparar em janeiro, fevereiro, março, abril, e você tiver com 25% de caixa, uma parte desse ganho você deixou na mesa. Mas, na minha perspectiva, é um custo de oportunidade aceitável, até de certa maneira inteligente. Porque eu fico nessa perspectiva de que dificilmente a gente navega um ano inteiro sem nenhum momento de estresse. Veja só os fatores que a gente tem para jogar na conta de 2022. Ano eleitoral, né? Só isso já seria motivo de volatilidade. O equilíbrio fiscal, mesmo com a visibilidade que essa PEC dos precatórios oferece, ele vai ser um tema de discussão constante ao longo do próximo ano, né? Talvez não
com impactos negativos para 2022, mas assustando, gerando preocupação para o ano seguinte. Economia, ela está num processo de retomada, a gente vê bons sinais, mas também a gente vê um monte de sinais negativos. O desemprego ainda continua presente, né? Ainda não conseguimos retomar os níveis de emprego como gostaríamos. Então ainda há muito a ser feito na parte da economia. Mercados internacionais, o fato de termos alcançado recordes históricos não significa que vai cair, porém significa que sim, existe possibilidades de algum tipo de correção, ainda que pontual, né? A história do Covid, né? O Covid parece uma página virada. Hoje no Brasil, o cenário que a gente vê é de que acabou. Mas ele ainda não acabou, né? Ainda existe uma incerteza, existe ainda dúvidas sobre o que vai acontecer. Notícias recentes, né? A gente viu França, Alemanha, Holanda, Portugal, se eu não me engano, todos eles mostraram volta de crescimento de casos com a temporada agora entrando no outono no hemisfério norte. Então ainda é cedo para marcarmos como página virada, né? O Brasil, não surpreendente, porque tem uma excelente distribuição de vacina, mas olhando atrás o que tivemos no início, seria surpresa o fato de que hoje somos um dos melhores, se não o melhor país em termos de vacinação. Ainda assim, né, tem um bom percentual e outros países estão ainda com metade da população a ser vacinada, alguns muito mais do que isso. Então não dá para simplesmente tirar esse tema da nossa agenda, né? Por sorte, a situação é bem melhor e vamos torcer para que assim continue. Então, né, olhando 2022, tem muitos temas que podem ser motivos de estresse. Por isso, a minha escolha, e aí eu compartilho contigo essa perspectiva para que você faça a sua própria avaliação. Eu olho esse que eu acredito que vai acontecer, esse rally, como um rally de final de ano pequeno, que não justifica compras para aproveitar, para surfar esse rally, pelo menos não na minha maneira de trabalhar risco e retorno, não é como eu vejo. Eu olho esse rally como uma possibilidade de recompor caixa, uma possibilidade de melhorar o perfil da minha carteira. Então eu vou revisitar o meu radar de ações e dali podem sair oportunidades melhores, algumas que já estão mais cansadas vão deixar a carteira e também não vai ser com nenhuma pressa, mas é uma oportunidade e o caixa vai ser importante para mim. E eu olho para 2022. Então, fechando aqui, né, encerrando ou caminhando para o final da nossa conversa, sim, eu acredito que tem um rally. Não vai ser um rally expressivo. Ele vai ser muito mais um conjuntural de uma leve pacificação de momento para recuperar parte do que a gente perdeu, do que o Ibovespa perdeu ao longo do ano. Então, para mim, não é um rally de entrada, é um rally de saída. Hoje eu estou com caixa baixo, vou aproveitar também que é uma janela de revisar portfólio e olhando um pouquinho além, né? Olhando para 2022. Então, nesse sentido, é assim que eu vou encarar e vou torcer para que ele venha, né? De novo, não é uma previsão aqui o que eu estou colocando. Para mim é uma probabilidade, né? Uma possibilidade que eu vou me posicionar para aproveitar dessa maneira que eu estou compartilhando contigo. Faça o mesmo exercício no seu caso, né? Como que você está posicionado? Talvez a sua situação seja diferente da minha, o seu perfil de risco seja outro, a sua maneira de investir seja diferente, né? Então, a mesma leitura que eventualmente acontece o mesmo fato, porém a sua reação pode ser diferente, né? A minha, compartilho essa minha perspectiva para que você possa cruzar aí com a sua própria visão, a sua própria estratégia. Como é que você quer entrar 2022? Eventualmente a sua crença é outra. E aliás, reforçar um ponto aqui, né? É uma confusão muito grande quando a gente fala, quando eu comento, né, 2022 vai ser um ano de volatilidade. O que não significa que ele não vai ser um ano de ganhos. Veja 2018, veja 2002,
Veja uma grande parte dos anos eleitorais, né? Mas esses são mais marcantes. Foi o ano 2002, o ano pré-eleição do Lula, 2018, o ano da eleição de Bolsonaro. 2 anos em que havia muita incerteza. Num deles, a preocupação com que política o PT iria adotar, né? A gente vinha de uma bem-sucedida estabilidade econômica e as chances do Lula ganhar colocavam um terror no mercado. A Bolsa caiu mais de 30%, até que veio a histórica, né, já conhecida carta aos brasileiros, e a recuperação foi fantástica, né? Na verdade, mais ainda o 2003, mas o 2002, se você pegar o fundo da corrida eleitoral até o momento em que a eleição é concretizada e o novo governo dava tranquilidade aos mercados, você tem uma recuperação fantástica. Então, em 2018, mesma coisa, né? A gente caminhou na instabilidade, na incerteza. Lula era candidato até junho ou julho, quando o STF finalmente define sua ineligibilidade. Ele estava ali na comunicação do PT, ele era o cabeça de chapa, né? Quando acontece no momento, o fundo do poço do mercado, a reversão começa no momento em que se tem claro que ele não seria o candidato. Naquele momento era um momento de muita aversão à esquerda, e aqui não tem nenhum juízo de valor, né? Não estou julgando esquerda ou direita, mas era um fato, existia um movimento muito contrário. Bolsonaro se beneficia desse movimento, e a corrida, apesar de ainda ter tido instabilidade, a reta, né, a evolução do mercado, ela acaba sendo positiva. Quem se posicionou ali na metade do ano, no pior momento da Bolsa, teve no final do ano um resultado muito bom. Eu acredito, né, apesar de não ter como garantir nada disso, que 2022 pode ser algo muito parecido. Quando eu digo que eu quero entrar leve em 2022 com caixa, é justamente para ficar de tocaia no primeiro momento de estresse mais intenso do mercado, que pode vir de fora esse estresse, ou pode ser decorrente da própria campanha eleitoral. Eu vou querer me posicionar, né? É isso que é essa minha visão, né? A minha perspectiva. E aguardar, né? E ter a paciência de sofrer um pouquinho também, porque acertar o fundo ninguém vai. Lembra o Covid, né? 2020 não está muito distante. A gente cruzou 70 mil pontos, foi abaixo dele, né? Quem comprou na crise dificilmente comprou no fundo do poço, né? A pessoa, ela teve que aguentar uma parte da dor de barriga também. Então é um pouco essa a perspectiva que eu queria compartilhar contigo, o que fazer nesse eventual rally de final de ano, né? Então, finalmente, vai fechando o nosso Café com Money para começar o nosso dia. Hoje pode ser, espero, um dia mais positivo, mas fechando, resumo da ópera, né, do que eu venho falando. Sim, acredito que teremos um rally de Natal. Infelizmente, não vai ser aquilo que gostaríamos. Não vai ser rally para chegar em 150, 120 mil pontos, mas ele pode amenizar uma parte das perdas. Para mim, não é rally de entrada, né? Até porque eu já estou bastante alocado. Para mim vai ser uma oportunidade de recomposição de caixa. Essa é a minha perspectiva para esse rally. Vou aproveitar também para fazer minha revisão de portfólio, vou revisar minhas ações no radar, e por isso vou precisar de caixa. Vou precisar de caixa também para 2022. Eu quero entrar um pouco mais leve. Entrar mais leve em 2022, não porque eu acho que vai ser o ano da desgraça, mas porque eu acho que vai ser o ano da volatilidade. Eu quero me reposicionar esse caixa num momento mais interessante. E aí sim, esperar que a conclusão das eleições, seja o nome que você escolher, ela vai acabar levando a gente, ainda que não vai ser uma estrada tranquila, nunca é no Brasil, mas eu acredito que a gente vai ter uma jornada um pouco melhor do que foram esses 4 anos que a gente passou, que a gente vai ter passado, né, cumprindo 2022. Acredito que a gente pode ter uma jornada 2023, 2024, 2025 e 2026 mais positiva,
mas isso é para a gente analisar mais lá na frente, né? Muito difícil agora a gente antecipar. Dentre os ruídos para o ano que vem, não descarte o mercado externo, eu acho que ele vai causar um barulho aí para a gente também. Então é isso, pessoal. Obrigado quem conseguiu participar comigo aqui do Café com Money. Depois, esse mesmo vídeo vai estar lá no meu canal no YouTube. Então, caso você não tenha conseguido assistir, vai lá, acompanha. Essa é a minha perspectiva, que pode e muitas vezes vai estar errada, tá? É só uma questão de cenários. Esse me parece um dos mais prováveis e, pelo menos, se ele acontecer, é como eu vou me posicionar. Então é isso, pessoal. Vamos juntos.